Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, eu, Padre Tiago, estou junto com você para mais uma palavra de fé. Estamos meditando as alegrias da ressurreição do Senhor e vamos juntos refletir com Lucas capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meus irmãos, o episódio que nós acabamos de ouvir trata do episódio dos chamados discípulos de Emaús. 2 discípulos que estavam indo para um povoado voltando de Jerusalém, ou seja, estavam voltando daquele final de semana fatídico onde eles viram a morte de Jesus. Estavam aterrorizados, com medo, pois, claro, aquilo que aconteceu com Jesus poderia ter acontecido com eles também. E enquanto conversavam, o próprio Jesus se colocou no meio deles. Diz a palavra que eles ainda estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Quantos de nós caminhamos tanto na vida de igreja, participamos de tantas atividades e nos tornamos insensíveis. Nem percebemos que Jesus está do nosso lado, caminhando o tempo todo conosco. Ficamos esperando alguma manifestação mágica, alguma coisa fantasiosa, de fato espetacular, mas deixamos de perceber Jesus que está caminhando conosco, aonde a gente menos espera. Então, esses discípulos recebem uma grande catequese de Jesus. Vão entender que o conhecimento do Senhor se dá através de uma explicação que o próprio Senhor vai dar. Trata-se da experiência catequética que a Igreja durante tantos séculos realizou e realiza até hoje para evangelizar os seus filhos. Primeiro,
temos o encontro com Jesus. Depois, a catequese que explica. Assim é a evangelização. Começa com um querigma, um encontro pessoal com o Mestre, e depois se traduz num conhecimento profundo de sua pessoa. Assim, ao término, eles se encontram ao redor da mesa. E ali, ao partir o pão, os olhos dos discípulos de Emaús se abrem e eles reconhecem o Senhor. A Eucaristia é o nosso grande lugar de encontro, onde Jesus continua vivo, continua unindo as pessoas, continua fazendo arder os corações com a experiência de amor e unidade que emana do altar. Tudo na nossa vida litúrgica, tudo na Igreja, deve convergir para a Eucaristia, pois ali o amor é derramado. Meu irmão, minha irmã, você que fez a Semana Santa, você que passou os 40 dias da Quaresma em oração e agora celebra a Páscoa, não deixe que lhe roubem a alegria novamente. Não se afaste da Eucaristia. Não deixe de participar da missa na sua comunidade. Se você é um recém-convertido e há pouco tempo está participando da igreja, procure uma catequese, procure conhecer mais, procure se formar, procure conhecer Jesus a fundo. Não permita que o Senhor seja um estrangeiro na sua caminhada. Que Deus nos ajude nesse tempo pascal a crescermos a nossa intimidade com o Mestre, para que sempre, em nossa Eucaristia, todos possam reconhecê-lo ao partir o pão. Deus abençoe a sua quarta. Um grande abraço e até a próxima.